Começar, né? Vamos começar, vamos dar andamento aí a essa aula bônus, que não está no roteiro da nossa aula. E eu vou me apresentar para vocês, falar um pouquinho da minha história, para vocês entenderem o que eu vou compartilhar com vocês. Meu nome é Charles, minha primeira profissão, eu sou técnico em produto salão de cabeleireiro, linha profissional. Trabalhei quase 20 anos nessa área. Eu dava cursos para cabeleireira, dava cursos para vendedores, e eu era a pessoa que ia para o salão para corrigir os erros da cabeleireira, né? Ela errava, eles me ligavam, e eu ia para o salão lá para salvar o cabelo, para corrigir. E nós tivemos uma filha que nasceu com 16 doenças, e minha esposa, ela teve traumas, né, psicológicos muito sérios, ela desmaiou na cesárea, e quando ela voltou, ela já não reconhecia mais a Francine, ela já era uma outra pessoa, e eu precisei deixar o meu trabalho para cuidar da minha filha. E nesse período eu sofri uma lesão no nervo do corpo, e comecei a ter dificuldade para andar, para me movimentar. Peguei uma doença que eu perdi todos os dentes da minha boca, todos, tá? O dentista falava para mim assim, nossa, estou tirando dentes bons, dente que não tem como, olha, se não tivesse como salvar, a gente ia salvar, mas não tinha. Depois de um tempo, eu comecei a ficar travado. Eu fiquei mais de 2 anos em cima de uma cama, tomando 4 morfina por dia, ainda tendo dores, crises, ainda terrível de eu gritar de dor. E você imagina nesse processo, quantas coisas não vêm no pensamento. O pensamento ele não para, ele continua, é o mesmo problema, as mesmas coisas. Se eu tivesse feito isso, se eu tivesse agido assim, se eu não tivesse feito desse jeito, tivesse feito daquele jeito, a mente fica girando e girando. É uma coisa e vem outra, é um pensamento que não se controla, um pensamento que não se tem domínio, um monte de questões, um monte de dúvida. Depois, em 2023, meu filho, de uma doença, ele chegou a falecer, de 23 anos de idade, meu braço direito, meu amigo, companheiro, e aquilo foi um tormento para mim. Minha mente não parava, dormia à noite, mas acordava de manhã como não tivesse dormido, porque a mente não parava, a mente todo momento pensando, todo momento pensamentos, e como se a minha ideia era como se eu conseguisse, pensando, corrigir os erros do passado. Se eu, através do meu pensamento, eu conseguisse solucionar. E muitas vezes até pensamentos no sentido de evitar coisas no futuro. E vivi ali numa prisão mental chamado ruminação. Ruminação ela é algo terrível, terrível. E nós pensamos que nós estamos pensando e não somos nós. É a mente presa, a mente cativa em um pensamento que não para, em um pensamento que a todo momento está ali. E o problema é que não é um pensamento, é vários, é rotativo, é um atrás do outro, algo que não para, algo que não desacelera. Isso chama-se ruminação. E nós vamos descobrir como isso consome nossa energia, como isso consome nossa vida. Nós vamos descobrir como isso atrapalha a nossa oração. Quantas vezes eu vejo ele para orar, mas eu não conseguia me concentrar orando, porque a minha mente ficava vagando num monte de pensamentos. Quantas vezes eu vivi dessa forma? Quantas vezes eu passei por essa situação? Parecia que
uma prisão, é algo terrível, é algo que não sai. E o efeito disso na nossa vida é algo fulminante. Fulminante. Ó, o negócio é até, eu vou te contar uma coisa para você. Você que está aqui hoje, agradece. Porque eu dou um curso sobre isso. O meu curso custa R$ 490 sobre ruminação. E é para empresários. Tá? Então, o que nós vamos compartilhar hoje aqui é um presente de Deus para a sua vida. É de Deus para a sua vida. Então, absorva isso. Pare, pense, raciocine, analise. Comece a andar de uma forma diferente. Vai trazer resultados para você maravilhosos. Outro detalhe, quando eu comecei, eu estava de cama, e até o ano passado eu estava de cama, eu não conseguia andar, não conseguia parar de pé, mas decidi fazer cursos. E o primeiro curso que eu fiz foi de manutenção de computador. Mas você fica naquilo, não sai, não anda, não movimenta, você vai descobrir o porquê. Aí eu desisti, porque eu vi que não dava certo. Aí fui fazer de celular, manutenção de celular. E como eu tinha dificuldade para andar, eu ficava sentado, daria para mim fazer alguma coisa, pelo menos. Também não andou, não deu certo. Não deu certo. Aí quando, no começo do ano, eu comecei a pensar sobre o assunto e estudar sobre o assunto, eu descobri o que me travava. E eu vou compartilhar com você. De repente, você pode estar fazendo cursos. Você pode estar tentando mudar com seu filho e você não consegue mudar. Entendeu? Não vai. O marido, em vez de o marido, você fala, não, ele vai chegar do serviço hoje, eu não vou brigar, não vou discutir, mas você não consegue. Você vai chegar do trabalho, você chegar em casa, aí você está pensando, eu vou chegar lá, que vai acontecer isso, vai acontecer isso, vai acontecer isso. É ruminação. É ruminação. Você vai descobrir o quanto isso te atrapalha a vida. Aí você chega e fala assim, passa o tempo, acontece o que você temia, você fala, nossa, aconteceu o que eu queria. Você vai descobrir que a sua mente gerou essa situação. Você vai descobrir que inconscientemente você gerou a situação. Eu falo da minha vida, eu experimentei isso na minha vida, essa prisão na minha vida. Isso eu quero compartilhar com você. A luz da neurociência e a luz da palavra de Deus. Mostrar para você essa realidade na sua vida. Esse fato. Isso que é tão real na nossa vida. A neurociência, ela fala do ciclo de pensamento. Ok? Ciclo de pensamento negativo, que ele perpetua na nossa mente sem resolução, não resolve. Ele continua ali, ele continua. E o problema é que é um atrás do outro e constantemente não para. Ele vai constante. E o problema é que ele ativa a amígdala e o córtex pré-frontal, gerando um estresse. Você vai passar, você fica estressada, cansada. Sabe aquele sentimento que diz assim, minha vida não muda, nada dá certo. Nossa, eu quero pedir, Senhor, me leve embora. Eu nasci só para sofrer, só para ter problema. É que aquela coisa estressante, cansativa, que mantém o corpo no modo alerta o tempo todo. E aqui está o problema da ruminação. Mesmo sem perigo real, o nosso corpo fica em estado de alerta. Você vai entender. Na teologia, podemos falar que é o eco da alma, que recusa entregar o controle das coisas para Deus, que recusa abandonar aquilo que já passou, que está para trás. É o eco da alma, que recusa
a entender que não tem controle do futuro, que não pode determinar o que vai acontecer no futuro. Aí algo que não temos paz, não traz conforto. Porque em vez de confiar em Deus, ficamos confiando nesses pensamentos. Não ficamos confiando no porquê. Por quê? Por quê? Por que eu? Por que comigo? Por que foi desse jeito? E não crescemos, não avançamos como pessoa no relacionamento com a nossa família. Essa é a verdade. Está vendo aí laranja, meio avermelhado? É amigdala. Você vai ver que ela é perto da orelha. É aí que está o processamento do medo. É a estrutura cerebral onde o medo tem origem. É aí. E o problema é que é o seguinte: ele foi criado para algo para nos proteger, para cuidar de nós. Mas a questão é que quando ele sai do controle, ele deixa o nosso corpo em alerta constante. Vou te explicar como que é esse alerta. Você está atravessando a rua, vem um carro, você pula e sai da frente do carro. Você para pensar que isso foi automático. Você não pensou, vou pular e sair. Eu jogo alguma coisa no seu olho. Você vai fechar o olho na hora. É automático. É a amigdala trabalhando, protegendo você. A pessoa, ela foi assaltada. Ela vai, durante um tempo, andar na rua, observando tudo. Os sentidos todos alerta. Por quê? Porque a amigdala está ativada. Faça uma coisa que vai cortar seu dedo. Você puxa o dedo rápido. É a amigdala protegendo. E o problema, quando ela fica ativa, fica em alerta o tempo todo, ela vai levar o seu corpo a reagir para se defender. Ó, desse jeito. Já tive filho adolescente. Tenho um de 16 anos, já tive um, né, de 23, uma filha também. Então, vamos lá, ó. Fica assim. Aí eu vou chegar em casa, aí o meu filho vai fazer isso, nós vou chegar lá, ele vai fazer aquilo, ou seja, o meu sistema de alerta vai ficar ligado. E primeira reação do meu filho, que mesmo que não seja com intenção de repetir o que ele fez ontem, eu vou me armar. O meu corpo automaticamente vai me defender. E o corpo defende de duas formas, duas maneiras. Primeiro, fuga ou ataque. E como você não pode fugir de dentro da família, você vai o quê? Atacar. Entende? Muitas vezes não é nem com a questão de agressividade, mas o tom de voz, autoridade, impor autoridade, porque a amigdala, ela vai te defender. Ó, você está fazendo um curso, estudando para se capacitar, melhorar, ter um salário melhor. Mas a sua amigdala, ela já entendeu que quando você não teve sucesso em alguma coisa lá atrás, você ficou muito chateada, muito triste, foi algo que pesou muito para você. Então, sua amigdala, ela já entendeu que arriscar é perigoso, você vai sentir a mesma coisa e seu cérebro não quer sentir. Aí você começa a fazer o curso. Mas lá no seu inconsciente está lá que você teve uma dor muito intensa quando você não conseguiu aquela vaga de emprego,
quando aquele serviço não deu certo, quando você, por algum problema, gravidez ou outro problema, você não conseguiu terminar aquele curso, ela já entendeu isso. O que ela vai fazer? Ela vai te sabotar para você não terminar o curso, para você não ter risco de sofrer novamente se você não conseguir. Ela vai fazer isso. Então, os pensamentos vai vir, vai ficar os pensamentos girando, 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 girando. Você estuda, não consegue prestar atenção. Você assiste uma aula, não consegue aprender nada, não consegue assimilar, tem dificuldades. Mas por quê? Porque a ruminação está ali, ó. Um pensamento atrás do outro, não consegue concentrar, não consegue fazer. Está ali, ó. Um atrás do outro. Um atrás do outro. E você não consegue. Não vai. Não anda. É o tempo todo dessa forma. É o tempo todo desse jeito. Aí você acha que, não vai dar certo, não vou conseguir, entendeu? Você acha que é você que não está querendo, aí você começa a pensar assim, nossa, mas eu não começo, não termino as coisas. Nossa, acho que não tem jeito mesmo, não, eu vou desistir. E você acha que é você e não é. Isso é autossabotagem. É a ruminação te auto-sabotando. Entendeu? Mas está te sabotando é para te proteger. É para te proteger. Está te sabotando para te proteger dessa forma. Ela faz o quê? Fica lá ruminando. Fica ruminando. Dessa forma aqui que ela faz o seu corpo ficar em estado de alerta o tempo todo. O tempo todo. Você dorme, não descansa. Porque o corpo está em alerta. O corpo está em alerta, não tem descanso. Você não para. Ó, vamos fazer um teste? Feche seus olhos um pouquinho. Feche seus olhos. Feche seus olhos. E, se possível, comece a dar atenção da batida do seu coração. Comece a dar atenção à sua respiração. Pode reparar para você ver. Sua respiração está mais rápida. Seu batimento cardíaco está mais rápido. Sabe por quê? Porque você está em estado de alerta. Estado de alerta. Mas será que eu vou aprender? Será que eu vou entender? O porquê da vida? Então, nós ficamos nesse tempo todo, nesse estado de alerta. Como já falei, dificuldade para concentrar, porque são vários pensamentos que vêm desordenado, você não tem o controle. Eu costumo perguntar assim, ó, nós estamos conversando agora. Quem está no controle do seu pensamento? Quais são os pensamentos que estão vindo aí? Na hora que nós estamos conversando aqui na aula, se não tiver, está sofrendo agora a ruminação. Porque a nossa mente, ela tem que ouvir. Vocês lembram que Jesus ele fala? O povo que tem ouvido para ouvir e não ouve, tem olhos para ver e não enxerga. Vou explicar para você o que é isso. Ouvido para ouvir não ouve, porque não ouve com a mente. Entendeu? Não ouve com a mente. Você está ouvindo só com o ouvido, não está chegando na mente. O assunto não está entrando na sua mente, sua mente não está assimilando. Seu córtex pré-frontal não está sendo ativado. O que é o povo que tem olhos, mas não vê? Jesus falando sobre o seguinte, dominação. Ele está falando sobre isso já. As pessoas vão ler e ela lê só com os olhos, não lê com a mente. Aí esquece. Não presta atenção, não sabe o que lê. Porque leu só com os olhos, não empregou a mente, porque a mente não para, a mente não consegue concentrar. Está lá lendo, quando a mente já está lá no filho, está na escola, está preocupado na hora de buscar o filho. É verdade. Irmãos, eu escrevo tudo, tudo.
Eu ponho um alarme no celular para as coisas, para mim não ficar com a mente preocupado com aquilo. Eu sei que um tempinho antes vai despertar e eu vou saber o que eu tenho que fazer. Eu não faço isso, eu não fico preocupado, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Não, de maneira nenhuma. Eu falo que o bem mais precioso que eu tenho é meu cérebro. Esse corpo aqui pode envelhecer, mas meu cérebro não. O cérebro tem que estar bem. Então, por causa da ruminação, temos autossabotagem. O nosso corpo, ele reage. Ó, vou dar um outro exemplo para você aqui. O marido, ele teve uma mãe muito agressiva verbalmente. Muito agressiva verbalmente. Tá? Então, a mãe sempre gritava e depois do grito vinha a violência. Vinha a violência. E aquilo ali ficou nele. Ficou nele, ele ficou. Aí chega uma hora, sabe o que o cérebro faz? Ele joga para debaixo do tapete, mas fica lá. Fica lá. A amigdala está ligada, porque está lá ainda. Não foi concluído, não foi resolvido. Não, já cresci, passou aquilo lá, entendeu? Agora não vai acontecer mais, já sou adulto, tenho que aprender a lidar com essas coisas, porque amanhã meu chefe pode falar mais alto comigo, minha professora da faculdade pode falar mais alto comigo, algum amigo meu da faculdade pode falar mais alto comigo, e eu tenho que lidar com isso. Minha esposa pode falar mais alto. Então, eu tenho que lidar com isso aí. Isso passou, isso acabou. Agora eu estou caminhando para frente, vamos embora, vou viver hoje. Mas não, e fica aquilo lá. Aí ele conversando com a esposa, e a esposa, sem querer, ela vai falar para ele assim: amor, põe a blusa, porque está frio lá fora, você pode ficar doente. Ou põe a blusa, está chovendo. E ela, sem querer, aumenta o tom de voz, igual o tom da voz da mãe. Como a amigdala está ligado, o corpo está em alerta, o que vai acontecer? Ele se torna agressivo. Por quê? Porque é o corpo defendendo ele, para ele não passar o que ele passou lá atrás. Vocês entendem? Como o negócio ele é sério, ele é muito sério. Por isso precisamos aprender a lidar com isso. Isso vai atrapalhar a nossa vida em todas as áreas. Todas as áreas. Vai atrapalhar a nossa vida. Em geral. Uma coisa que o primeiro passo para você vencer a ruminação, você precisa entender duas coisas na sua vida. Você precisa entender duas coisas. Ok? Isso eu falo muito isso para os meus pacientes. Muito. Tá? Muito. Bom? Sim, Alessandra, você colocou aí no chat, é uma grande verdade. Já foi mesmo. Tá bom? Mas eu fico alegre. Pelo menos os poucos que estão aqui vão ter benefício disso na vida, e para mim é já gratificante. Jesus, ele nos ensina que a festa do céu por uma alma que se arrepende. Então, por uma alma que vai descobrir uma verdade que hoje vai aplicar na vida, ela não vai mudar só a vida dela, vai mudar a vida dela, da família, e para mim é recompensador, para mim vale a pena. Fico triste, porque muito mais pessoas podiam estar aqui aprendendo isso. Né? Mas logo eu vou abrir um curso aí quem sabe pagam, né? Vão dar valor pagando. Mas vamos continuar aqui, ó. Vamos lá. A ruminação, ela é um problema muito sério. Porque é a falta de compreensão de dois pontos importantes, como eu iria falar. Primeiro ponto, você não muda o passado. Esquece, você não muda. Você não consegue. É tanto que Deus não está escrito na Bíblia que ele apaga nosso passado, está escrito na Bíblia que ele nos redime do passado. São duas coisas muito distintas. Diz na Bíblia que ele pega o nosso
Vocês são bênção, Alessandra. Fica tranquilo, vocês são bênção. Vocês são bênção. Só vocês estando aqui me ouvindo, eu já estou satisfeito. Fique em paz, minha irmã. Fique em paz. Mas você está certo o que você falou, viu? Não está errado, não. Está certo, certíssimo. Vamos lá, vamos continuar. Você não muda o passado, entenda. Olha o que a Bíblia diz, tá? Depois você pode pedir para mim, no grupo lá, e falar assim, ó, manda os textos da Bíblia que o senhor falou, eu mando para você. Agora eu te mando, tá? Vamos lá, ó. A Bíblia diz assim, ó. Deus fala assim, ó. O seu passado, eu não me lembro mais. Deus fala que ele não lembra do nosso passado. Bom, não é o nosso passado. Também ele fala que ele pega o nosso passado e joga para trás. Também a Bíblia diz que ele pega o nosso passado e joga no mar do esquecimento. O mar do esquecimento não é no mar que esquece, não. É de um lugar que ele está dizendo, olha, eu não vou pensar nisso, eu não vou falar nisso. Eu resolvi, eu te perdoei, acabou, bora, vamos para frente. No outro texto, ele vira e fala, esse me esquecendo das coisas que para trás ficam. Prossigo para o alto, pela vocação que é em Cristo Jesus. Olha que o Espírito Santo nos orienta a esquecer das coisas que para trás ficam. Então, entenda, tá? Seu passado, você não muda. O que foi, foi. O que você pode fazer hoje, o que eu posso fazer hoje, é simplesmente entender, compreender, que não é mais porquê, é o que eu tenho que aprender e crescer com o que eu passei. Relacionado mais com o porquê. Ai, por quê? Por que eu? Por que isso na minha vida? Não, acabou isso aí. Agora eu passei e que eu aprendi. Tem um paciente que ele é empresário, ele investe nas bolsa de valores. E ele veio conversar comigo, ele está com medo de investir. Falei para ele, rapaz, o que você aprendeu lá? Senta, pega um caderno, uma folha e escreve. Ah, eu perdi tanto de dinheiro, mas o que eu aprendi com isso? O que eu aprendi? O que eu aprendi a não cometer esse erro mais? Entenda. O importante não é o quantas vezes você caiu, o quantas vezes você se levantou confiando que Deus é capaz de te sustentar e você aprendeu com a queda. Errar não é o problema. Não é o problema. Eu levantei muitos líderes na minha vida já, muitos pastores estão aí, eu levantei. Deus, através da minha vida, me usou para discipulá-los, ensiná-los. Caíram um monte de vezes, eu caí um monte de vezes, mas levantamos e vamos embora, vamos caminhar. O passado larga para trás. Como funciona a sua vida hoje? Larga o passado para trás. Deixa ele lá, já passou. Você não muda, você não visita o passado, não tem como mais. Mas só que tem um problema. Para você largar o passado, você tem que deixar ele da sua mente. Tem que tirar da sua mente, enterrar ele, acabar com ele. Ela já passou. Isso aqui, não me preocupa com isso aqui, não. Vem na minha mente, não, isso aqui é defunto. Quem gosta de passado é museu. Quem gosta de defunto é cemitério. Acabou. Não tem mais. Rompe com isso na sua vida, rompe com o seu passado. Quando terminar essa aula aqui, toma decisão na sua vida. Meu passado não me incomoda mais. Meu passado não me assombra mais. O importante não é o que eu fiz de errado, é o que eu aprendi e eu sei que eu posso melhorar. Porque eu fui criado em imagem e semelhança de Deus. Eu posso melhorar. Eu posso mudar. Muito importante isso. Compreender e entender isso. A segunda coisa, entenda, o futuro nunca vai ser do jeito que você deseja. Esquece. Não vai. Ele não vai. Você não tem controle disso. O que você tem controle é do hoje. Do hoje você tem controle. Agora, nesse instante, você pode decidir pegar o celular ou não pegar, desligar, sair daqui ou não sair. Você tem controle disso hoje. Mas de amanhã você não tem. E do passado você não recupera mais. Não recupera. E o interessante, a gente tem que entender que o futuro é algo novo. O Senhor diz, não contarei as coisas passadas nem as antigas. Eis que estou fazendo coisa nova, que está saindo à luz.
Por que coisa nova está saindo à luz? Porque cada dia, cada segundo, cada minuto é o nosso futuro. E devemos aprender a vivê-lo, a viver o presente, é hoje. O que eu posso mudar hoje? O que eu posso corrigir hoje? O que eu posso, entendeu, me posicionar hoje? O que eu posso fazer? Como eu posso agir? Como é que eu posso me posicionar hoje para estar vencendo isso na minha vida? Já te dei vários exemplos práticos aqui. Entendeu? Então, já falei para você, ruminação emocional, sofreu um trauma lá com a mãe e traz ele, lá o marido, que a esposa falou, ele já se armou, relacional, o filho, teve uma desavença com o filho ontem, não resolveu, não concluiu, e fica, se eu tivesse feito dessa forma, se eu tivesse feito assim, se eu tivesse feito daquele jeito. Eu coloquei um videozinho hoje, lá, coloquei no grupo, não sei quem que assistiu, mas no final o pai fica, mas eu fiz tudo, mas não sei o quê. Lá chama-se ruminação. Ruminação. Ele estava ruminando. E ele pegou o mesmo processo de abandono dos pais e abandonar o filho também. É ruminação. Na vida profissional, já te dei exemplo para você. Começa a estudar, começa a fazer, mas sabe, não termina, não vai, mas por quê? Começa motivado, vamos lá, vamos embora, e quando vê, desanima. A cabeça vira uma bagunça. A cabeça não vai. Entende isso? É ruminação. Então, vamos aqui consolidar novamente aquilo que nós estamos conversando. Ok? Você não tem controle do passado. Esquece. Você não controla seu passado. Ele já passou, já era, não conserta, tem jeito mais. Tem como mexer com ele. Então, deixa ele lá, enterra ele. Continua para frente. Aí as ruminações vão parar, porque você vai concluir. O futuro também, você não tem controle do futuro. Vou fazer isso, vou fazer aquilo. Por isso que a gente muitas vezes desanima. Eu vou fazer isso, vou fazer aquilo. Aí o Senhor vira e fala assim, o homem vem planos. O homem diz, farei isso e farei aquilo. Mas o realizar provém do Senhor. É isso que Deus está falando, Paulo. Não fica ruminando para o futuro, não. E o futuro, o único que tem controle dele sou eu. Vocês não têm controle. Vocês são seres humanos, temporais, presos nesse tempo. Presos no hoje. Quando você acorda, você está preso no hoje. Ok? Na verdade, eu vou deixar um negócio mais estreito. Quando você acorda, você está preso no tempo que você acordou. Aí você vai se libertando horas após horas. Ao contrário, esquece, está preso no hoje. Não fica achando que você tem controle do futuro, que você não tem. Nem da sua vida, nem da vida de ninguém. Eu queria tanto isso para o meu filho, mas ele não fez o que eu queria. Não é que ele não fez o que você queria, é que você não tem controle da vida dele. A minha filha, eu queria que ela estudasse, fizesse aquela faculdade, mas ela não fez. Mas eu queria tanto. Não, você tem controle da sua vida, não da dela. E outra coisa, você não fez, você errou, esquece isso, segue para frente, vive o hoje. A única forma de vencer a ruminação é se nós pegarmos e redefinirmos, nos reorganizarmos, primeiro mentalmente, entendendo que esses pensamentos repetitivos que vêm na nossa mente sem controle, de coisas que já aconteceram e não tem como resolver, de coisas que ainda vão acontecer, que nós não estamos no domínio nem no controle. Quando não entender isso, sua mente não vai parar, você não vai viver o hoje. E por não viver o hoje, você vai se perder o tempo.
todo. O tempo todo você vai tropeçar. O tempo todo você vai ter problema. O tempo todo. Você entende? Então, viva hoje. Se reorganize a sua mente. Comece a pensar, esse pensamento aqui, eu trouxe ele, ou ele simplesmente veio. Comece a fazer isso. Se reorganizando, redefinindo o seu propósito, redefinindo aquilo que você tem para a sua vida. Hoje, agora. Um dos textos bíblicos que mais falou comigo nos últimos anos é Salmo 139, versículo 16, diz assim: quando meus ossos estavam sendo formados no útero da minha mãe, e nenhum dos meus dias ainda existiam, todos eles já foram escritos ao meu respeito no teu livro. Ou seja, o único que conhece o meu futuro é Deus, mais ninguém. O que devemos fazer é pedir, Senhor, me dá sabedoria para andar passo a passo. Sabedoria para discernir a vontade do Senhor. Para organizar a minha mente. Eu posso fazer planos? Posso, tranquilo. Não é errado fazer plano. Não, eu quero o ano que vem ir para a praia, ir lá para Caraguá, para o Rio de Janeiro. Não é errado fazer plano. Mas desde o momento que eu tenha consciência que esse plano pode dar errado. Desde o momento em que eu tenha consciência que o plano pode não sair como eu queria, como eu quero, porque eu não tenho controle disso. Eu não sei se eu vou ficar doente, eu não sei se, né? Eu vou guardar esse ano, esse mês, ano que vem agora, vou guardar todo mês R$1.000. Aí eu fico doente, alguém da minha família fica doente. Não vai guardar mais. Aí fica frustrado. Aí chega lá no mês de março, aí se eu não tivesse ficado doente, aí eu teria esse dinheiro. Ó, teria! Teria quer dizer algo que não é real, não é fato, não é verdade, porque não aconteceu, então não é verdade, é uma ilusão, fantasia. Isso deixa a mente doente. Deixa a mente doente. Entendeu? E o problema não é esse, não. É só isso, não. Além de deixar a mente doente, isso chama-se ingratidão, porque a ruminação, ela faz com que eu esqueça do que Deus faz e comece a olhar para aquilo que eu não tenho. Eu não tenho por causa do passado e eu tenho medo de não ter no futuro. Aí eu esqueço do que ele está fazendo hoje, agora, neste instante. Entende? Conhecimento que está te dando agora. Valorize. Ponha valor nisso. Entenda essa verdade. Não deixa a ruminação te prender. Não deixa a ruminação te manter cativo. Redefina as coisas na sua vida. O importante não é o tanto você errou com seus filhos. O importante é que você pode fazer daqui para frente. Você pode crescer com isso e ensinar os seus filhos, através da sua vida, mudando, se transformando, se reorganizando mentalmente, para que eles possam olhar para você e reproduzir agora o correto com os netos, e os netos com seus bisnetos, e assim mudando geração. Não se preocupe com o que você errou. Não se preocupe. Não se preocupe. Acabou, passou, enterra. O futuro também não preocupa com ele, você não está no controle dele. Não está no controle. Está entendendo? É isso. Isso é importante. A reorganização na neurociência, ela trouxe uma verdade para nós tão maravilhosa, e que é bíblica, e a Bíblia, a teologia concorda,
é sobre a neuroplasticidade. É a capacidade da nossa mente de criar novos caminhos, de criar novas estratégias, novos pensamentos. Nossa mente é maravilhosa. É uma máquina perfeita que Deus criou. Vocês não têm noção do poder da nossa mente. Não estou falando de pensamento positivo, não. É de uma mente saudável. Mente saudável. Olha, a nossa mente, ela é um supercomputador. Tá? O primeiro computador que ele surgiu está relacionado a fazer cálculos, resolver problemas. Ele foi tirado da mente humana. Ele é um modelo da mente humana. A IA que está aí hoje é um modelo da mente humana. A diferença é que a IA hoje, ela já está que nem a mente, ela cresce. O desejo de nossa mente é crescer, é avançar, é melhorar, entendeu? Isso se chama neuroplasticidade. Nossa mente foi criada para isso. Olha da onde tirar a inteligência artificial. Olha da onde. Mas o problema nosso é o quê? Que a nossa mente não foi criada para viver em problemas. Ela foi criada para resolver problemas, não para viver neles. E nem também foi criada para antecipar problemas. Isso é ruminação. Isso é ruminação. Eu vou fechar um negócio. A Lígia, ela vai entrar em contato comigo para a gente fechar um negócio. E tudo bem. A Lígia entra em contato comigo, a gente conversa. Beleza? E eu vou para minha casa, vou ficar tranquilo. Aí a ruminação será que vai dar certo? Será que se eu fizer esse negócio com ela, vai acontecer? Será que se eu fizer esse negócio com ela, é isso, é aquilo? Ou fica assim, não, vou fazer um negócio com ela, aí eu vou para a praia, aí eu vou juntar tal dinheiro, eu vou fazer isso. Ruminação. É ruminação. Qual que é a realidade? Bom, a Lígia me ofereceu isso, vou sentar aqui agora, vou pôr no papel. Positivo, negativo. Opa, o saldo positivo é muito bom, tá? Nossa, olha, realmente tem os riscos, mas os saldos positivos são melhor que os riscos. Vou fechar negócio com ela e vamos caminhando, vamos subindo degrau por degrau e ver o que acontece. Se eu conseguir chegar lá em cima e ir para a praia, eu não vou ter problema também não. Mas vamos refazer isso aí, não tem problema. A sua mente, ela vai descansar. A sua mente, ela vai entender, não, está tudo no controle, está tudo na paz que excede todo entendimento. Você quer descobrir o que é paz? Eu vou explicar o que é paz para você. A neurociência, ela prova que a paz é todo o nosso cérebro, hormônios e neurônios trabalhando corretamente. Isso é paz. É a Magdala trabalhando corretamente. Isso é paz. É o nosso organismo em paz, funcionando correto. Isso é paz, que excede todo entendimento. Nossa, mas era para mim estar agora preocupado, tudo antigamente eu ficava pensando, eu não fico mais, olha que tranquilo, olha que bom isso. Aí vai acontecendo os probleminhas do dia a dia, você vai solucionando, você vai resolvendo, não fica nada para trás. Resolveu. Olha que legal. Resolveu. Você já conversou com alguém assim, ó? Nós falamos sobre reorganização, redefinindo o propósito, tá? Na nossa mente e de vida, redirecionando. Quando eu vou pensar, se eu perguntar para você assim, ó, faça uma lista para mim de coisas boas da sua vida, lembranças boas. Aí você vai fazer a lista para mim. Aí eu falo para você agora, faça uma lista das coisas ruins que aconteceram na sua vida. Você vai fazer uma listona. Certeza absoluta, uma listona grande. E o problema está nisso. O problema está nisso, ó. Você imagina que aqui são as coisas boas da sua vida. E aqui são as coisas, os problemas que aconteceram, os problemas não resolvidos estão aqui em cima. É assim que a nossa mente age, é assim que ela faz.
Porque esses aqui em cima têm que ser resolvidos, esses têm que ser concluídos, para que esses daqui possam vir na sua memória. Enquanto os problemas estão aqui, o passado está aqui, o futuro não aconteceu ainda, está aqui, as lembranças boas não vão estar. Não vai ter jeito. Então tem que se reorganizar. Tem que mudar. Tem que tomar uma posição. Mudar a mente, a mentalidade. Romper com o passado. Romper com as coisas que para trás ficaram. E também não preocupar com o futuro pertence a Deus. Ele já escreveu, está lá determinado já, só anda, deixa ele te guiar, deixa ele te conduzir, mas para ouvir você tem que estar com a mente o quê? Em paz. Você imagina se Deus vem falar com você na brisa, suave, onde não tem barulho, como é que fica? Você com um monte de barulho na sua mente, um monte de barulho, um monte de vozes falando na sua mente. Como que você vai poder ter paz? Como você vai poder ouvir a direção do Espírito? Se o lugar que foi criado para você, que é o córtex pré-frontal, para você entender o Espírito Santo, compreender a direção dele e tomar a decisão de segui-la, está com um monte de voz lá dentro, está com um monte de voz falando, está com um monte de vozes do passado e vozes do futuro falando. Não estou dizendo que você não pode estudar, planejar, não é isso. Não pode deixar isso dominar sua mente. Não, vamos degrau por degrau, vou chegar lá, vou devagar, vou tranquilo, eu chego. É um caminho de mudança, consciente, interrupto, tendo a consciência que a mente ainda vai tentar, o inconsciente vai tentar de vez em quando, e eu tenho que, não, peraí, vamos parar. Se eu cair, não, vou levantar de novo, vamos embora, vamos continuar. Vamos seguir para frente. Nossa mesma vocação que é em Cristo Jesus. Vamos continuar. Entendeu? Muito importante isso. Compreenda essa verdade. Vamos lá, caminho de mudança a partir de hoje. Mude. Deixe seus filhos olhar para você, seus parentes. Deixe. Nossa, isso está ficando diferente. O que aconteceu? Aquela pessoa estressada, cansada, que vivia querendo dormir, vivia com sono. Não acontece isso mais por quê? Não vem cá, eu vou te ensinar o porquê. Pega a Bíblia e fala, tá vendo? Deus falando aqui, ó. Não anda deixar as coisas para trás, deixei as coisas para trás. Deixei. Me perdoei pelos meus erros, acabou, vamos embora, vamos para frente. Entendi também que o futuro, quem está no controle é Deus, não sou eu também. Não é eu que estou no controle. Entendi isso. Entendeu? Entendi. Não, vou chegar em casa, entendeu? Não, meu filho vai estar lá tranquilo, sossegado, aconteceu, não vai repetir, não. Deus está no controle. Chega lá, o futuro, vou chegar ainda, é futuro, Deus está no controle do futuro. Não, porque senão você vai chegar em casa com o seu corpo todo armado, com uma reação, quando o seu filho fizer algo, quando o seu marido fizer algo, no trabalho. Entende? Nós precisamos entender essas coisas, compreender isso. Compreender que precisa ser consciente. Você precisa dizer para você, eu estou preso na ruminação, eu estou preso nesse loop temporal que não muda, que não para, que não sai, sabe? A vida não muda, parece tudo do mesmo jeito. Eu começo aqui em cima, aqui, e eu vou, e parece que o negócio vai dar uma reta agora, e eu volto tudo do mesmo jeito. Ah, vou eu de novo, vai com metas que vai dar certo, tudo de novo. Um loop. A ruminação que faz isso. Rompe com isso hoje na sua vida. Rompe. De forma consciente. Assuma. Assuma. Ninguém é perfeito. O único perfeito morreu na cruz. O único homem perfeito morreu na cruz.
Ele era tão perfeito que ele suou sangue no Getsemane, pedindo, Pai, se você afasta de mim esse cálice. Quando sai de lá, não sei se você já estudou sobre o que é suar sangue, por que ele suou sangue naquela hora, né? Você já estudou sobre isso, mas não vou aprofundar nisso, não. Aí ele sai dali, chega o pessoal prender ele, eles estão procurando, Jesus, sou eu. O único perfeito, maduro, foi ele, emocionalmente, em todas as áreas, foi ele, nós não. Nós somos máquina com defeito. Nós somos máquina com defeito. E a gente tem que entender essa realidade. O paciente vira e fala para mim assim, quer dizer, então, que eu sou errado em tudo, eu falei, você é errado em tudo. Fato isso. Você precisa de um salvador. Você precisa de um salvador. Porque você não consegue se salvar. Se quer a prova que você não consegue salvar, é muito simples. Se não tiver uma lei que te obriga a usar cinto de segurança para você não morrer numa batida, você vai andar sem cinto, você não vai se proteger. Então, nós somos um salvador. Nós somos imperfeitos, nós erramos e falhamos. Perfeição só na glória, quando fomos arrebatados. Ao contrário, não, esquece. Você vai errar. Então, se perdoe. Conclua o passado e avança, anda. Aqui está diante de você. A Bíblia deixa bem claro. Está diante de mim. Diante é o quê? É hoje. Está diante, é hoje. Agora está diante de mim agora. É isso. Vou resolver. Isso aqui. Não consigo resolver. Isso aqui. Entendeu? Não é para mim resolver. Entendeu? Uma outra questão da ruminação, de forma consciente, é você entender quais são os princípios daquilo que você tem que fazer, que é a sua responsabilidade. Porque o que eu vejo hoje é mulheres assumindo responsabilidade que não são delas. É mãe assumindo responsabilidade do marido, do filho, que não são delas. E fica, tem que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo, e eu tenho que fazer aquilo, e vai dormir, não para, a ruminação fica ali, o tempo todo. Tem que acordar de manhã, eu tenho que buscar o pão, eu tenho que fazer isso, eu tenho... Não, peraí, qual que é o seu papel como mãe? Qual é o seu papel como esposa? É fazer isso, então esse é o papel. O papel do seu marido? É isso aqui, então é o dele. Do meu filho e da minha filha, é isso aqui, então é deles, não é meu. Aí a esposa chega para mim e fala para mim assim, o meu marido parece uma criança. Aí eu falo, mas como é que você age com ele? Eu faço isso, faço aquilo. Peraí, mas quem tem que fazer isso? É ele, mas é eu que faço. Então você está fazendo dele uma criança. É o papel dele que ele fazer. Se ele não fizer, cobre ele. Mas com amor, carinho. Né? De repente sempre fala, amor, isso aqui é papel de homem, sabia? É homem que faz isso. É homem que carrega gás, não é mulher não. É o homem que sai para atender as pessoas no portão quando vem cobrar, né? Mulher não. É coisa de homem. Homem que resolve as coisas em casa. É o seu, não é meu. Entendeu? Bateram no meu menino lá na escola. Bateram lá, bateram nele. Papel do homem. Eu vou lá resolver. Isso é eu que resolvo. Papel do homem. Eu vou falar isso, se não me engano, daqui 2 semanas, sobre polos invertidos. Que é a inversão dentro do casamento, papel do homem e da mulher. Inversão. Entendeu? Aí a mulher fica sobrecarregada. Olha aqui. Só tem mulher aqui. Só tem mulher. Porque a mulher está abraçando tudo. A mulher quer salvar a família, salvar o marido, salvar os filhos, salvar a empresa, salvar tudo. Não, você não tem que salvar tudo, não. Você não é salvador. Salvador é só Jesus. Você não precisa fazer isso. Então, faça uma listinha, tá bom? Faz uma listinha. Tudo que é prioridade, você tem que fazer hoje. Tudo que está sobre suas costas. Faz uma lista. Depois que você fizer essa lista, você vai fazer uma outra lista para mim. Você vai tirar dessa lista e passar para uma outra. Qual é a obrigação do seu marido? Não é seu resolver. Você vai fazer uma outra da sua lista, tirar aquilo que não é sua obrigação resolver, mas é seu filho. Você já vai aliviar sua mente. Já vai aliviar sua mente. Aí vai sobrar umas coisinhas ali, acredito que vai ser bastante ainda. Aí você vai fazer uma outra lista. A lista daquilo que eu consigo fazer. Vou ser realista, não vou fantasiar. Não consigo fazer isso aqui, ó. Falei que meu filho que ia comprar aquele tênis para ele lá de 1.500, mas não vou conseguir. A realidade é essa, eu não vou. Então, filho,
não vou conseguir dar aquele tênis para você, mas vou me esforçar para dar um mais baratinho, tá bom? Mas um dia, se Deus permitir, quem sabe eu dou um tênis melhor para você. Mas agora não posso. Ah lá, já resolveu um probleminha seu já. É uma coisa menos para você pensar. O duro nem é isso, né? Não é só para pensar. Você estava pensando em algo que não vai acontecer mesmo. Não tem jeito. Isso também é ruminação. É quando eu planejo fazer coisa na minha vida que eu fantasio. Não é realidade. Entendeu? Não é realidade. Olha, eu já afastei muitos pastores de ministério. Tá? Não sei se alguém aqui está na comunidade do Ministério de Igrejas Antigas, é um ministério que eu trabalho com líderes, com pastores. Eu afastei um monte. Falei, vai cuidar da sua mente, vai cuidar da sua família, vai pôr as coisas em ordem na sua vida, porque senão nada para frente anda. Nada. Se você não desembaraçar o começo da linha, esquece o resto. Esquece. Vai desembaraçar o começo. Vai resolver o que tem que ser resolvido. Resolve o que tem que ser resolvido. Você vai já se aliviar de um peso tremendo na sua vida. Resolva. Vai lá. Entendeu? Comece a ser realista. Seja realista. É a vida, é fato. É real. Então, isso aqui eu não posso fazer. Beleza. Bom, isso aqui eu posso fazer. É minha responsabilidade. É a pedra que eu posso tirar. Joia. Então, se organize, priorize coisas. Vê o que é prioridade. Comece a concluir, comece a fazer. Opa, isso aqui eu poderia fazer. É tão importante, tão essencial, mas eu não tenho condições. É a pedra do túmulo de Jesus. O Senhor está aqui, ó. Eu quero tanto essas coisas, eu preciso fazer essas coisas. É importante para a minha vida, é importante para a minha família. E essa pedra eu não consigo tirar ela. Aí ele manda anjo para tirar para você. Mas tem que se organizar e fazer a sua parte primeiro. Entender quais são as pedras. É a pedra do túmulo de Lázaro. E dá para você tirar. O que não dá, deixa que ele tira. E o que é fantasia, ele também não vai fazer. Esquece. Ele não vai fazer. Entendeu? Mesma coisa de eu ficar pensando, né? Eu ficar remunando aqui. A noite inteira. Ah, eu quero comprar um carro assim. Quero comprar um carro de 110 mil reais. Não consigo pagar nem o do carro. Isso é fantasia. Deus não vai fazer nunca. Eu não vou conseguir, Deus também não vai fazer. Aí eu vou ficar frustrado. Fiquei pensando, imaginando, eu viajando, imaginando. Isso é ruminação. Imaginando coisa que não é real. Não é real, gente. Vamos ficar atento. Entendeu? Ah, eu quero melhorar o meu trabalho. Quero melhorar o meu trabalho. Quero ganhar mais. Tá bom? Quero ganhar mais. Eu sou secretária e quero passar a ser gerente. Seja gerente. Então, tá bom, eu tenho um caminho para percorrer para chegar na gerência. Tenho que estudar, eu tenho que me profissionalizar mais, eu tenho que ser um bom funcionário dentro da empresa, chegar no horário certo, mostrar desempenho, mostrar produção, mostrar trabalho, mostrar que eu vesti a camisa da empresa. Aí Deus vai falar, ó, vou te ajudar a chegar lá. Vou ajudar você a chegar lá, vou dar uma mãozinha. Se você não puder fazer, eu faço. Entendeu? Se levantar alguém para te impedir, eu tiro do seu caminho. Mas aí eu quero ser secretário, quero ser gerente, ser secretário, quero ser gerente. Mas não faz nada para mudar. Pede fazer hora extra, reclama. Fica meia hora a mais, reclama. Não estuda. Não vai. Aí Deus vai olhar e vai falar, não vai acontecer. Porque eu preciso que você pegue a máquina e anda. Você não está pegando a máquina e andando. Você entende isso? É o caminho da mudança, é reconhecer essas coisas. Reconhecer isso é ser humano. É ser humano. Vários pastores, eu cheguei e falei para ele assim, ó, quando você estiver conversando comigo, eu vou te chamar de João. Quando você estiver conversando comigo, eu vou te chamar de Ruth. Já? Mas por quê, irmão?
Porque antes de ser pastor, você é ser humano, você é uma máquina. Você é uma pessoa, você é um ser. Precisa de cuidado, precisa de zelo. Então, para mim, você é uma pessoa, um ser humano. Você não nasceu com o título pastor. Você nasceu com um nome de ser humano. RG, ser humano. Hoje também CPF, né? Criança tem CPF já hoje. Ser humano. Somos seres humanos, entenda isso. Somos imperfeitos, cheios de falhas, cheios de erros. Entenda, você não é uma supermãe, você não é um superpai. Superman é só no cinema. A vida real não funciona assim. Isso é organização, é caminho, mudança de caminho, de realidade, é fato. O hoje, viva o hoje. Viva quem você é hoje. Viva aquilo que Deus te deu para você hoje. Viva. Futuro você não tem controle. Passado você não tem controle. Viva o hoje. Ande no hoje. Entende isso? Isso é muito importante ter essa compreensão. Muito importante. Antes, você era uma pessoa que vivia em crise. Você era uma pessoa que o marido não podia chegar em casa, que você já estava toda armada. Agora, não. Houve mudança, transformação. Agora, o marido chega em casa, você é um canal de graça. Você aprendeu com Jesus a ser manso e humilde de coração. Qual que é o resultado? Transformação, mudança, paz. Ah, eu vivia com culpa do meu passado. Ah, e meu passado me assombra. Beleza, mas agora eu enterrei meu passado, tomei uma decisão. Meu passado não molda o meu hoje. Meu passado não mais, ele me afronta. Enterrei, acabou. Ó, ação hoje. Amanhã, libertação, liberdade. Não carrego mais o peso, não carrego mais a acusação, não carrego mais isso na minha vida. Acabou. Agora eu tenho paz, tranquilidade, eu posso pensar, eu posso estudar, eu posso fazer agora, eu posso crescer como ser humano, você vai crescer como profissional. Pode ter certeza disso. Pode ter certeza disso. A primeira coisa, quando o empresário chega para mim, eu trabalho ele na pessoa dele primeiro. Quem ele é para ele? Como é que está a mente dele? Se não trabalhar isso, nada vai para frente, esquece. Não vai, não acontece. Acontece. É só vocês olharem aí. Então, transformação, ação, traz resultado. Seja um marco na sua vida hoje. Esquece o passado. Esquece, não fique preocupado com o futuro. Não enterra o passado e deixa o futuro vir. Viva hoje. Hoje você pode preparar o seu futuro. Hoje você pode preparar. Dormindo bem, você vai acordar no outro dia, o cérebro funcionando direitinho, raciocinando mais. Ah, eu não consigo dormir, o pensamento vem, porque meu cérebro já está acostumado e acabou criando esse caminho neural. Como é que eu faço? Vou te ensinar como é que você faz. Bom, você vai escolher um texto da Bíblia para você. Toda ruminação na sua mente, coisas do passado. Escolha um texto bíblico relacionado ao seu passado. Ok? Esse seu passado não me lembro mais. Esse que fiz nova todas as coisas. Você escolhe o texto. Ai, na questão do meu erro, das minhas falhas. Perdão. Se começaram os vossos pecados, é fiel e justo para perdoar os vossos pecados, toda a vossa injustiça. Se ele me perdoa, por que eu não vou me perdoar os meus erros? Entendeu? Ah, sobre eu ainda. Ele olha para nós, ele lembra que somos pó. E ele conhece nossa estrutura. Eu sou pó, eu erro e falho. Eu não posso continuar errando e falhando. Ó. Então, tem versículos bíblicos. Vai lidar com a ruminação. No meu futuro. Ah, amanhã eu vou fazer isso, aquilo, estou dormindo aqui, estou pensando. Não, peraí, o cérebro, acalma aí, porque é o seguinte, porque está escrito, muitos são os planos dos homens, mas o realizar é o de Deus.
Então, Sérgio, não é o que você está planejando que vai acontecer, não esquece. É o que Deus planejou aqui. Ele escreveu, está lá no Salmo 139, versículo 16. Ele já escreveu tudo a meu respeito, eu vou ficar tranquilo em paz. Aí você vai deitar, fechar os olhos, respira fundo. E só, tá bem tranquilo. Respira fundo novamente. E começa a contar um, só, bem devagar. E vai respirando, vai vendo a mente libertar, os pensamentos se reorganizarem. Você vai ver como é que você vai dormir gostoso. Porque você sai de estado de estresse. O corpo que estava lá em estado de estresse, ligadão, que estava rígido. Ó, olha só. Você quer um sinalzinho de estresse? Dor dos ombros para baixo. Sinal de estresse. Muscular, músculo rígido. E a pessoa estressada fica com o músculo rígido. Sabe? Por que você não dorme? Porque você deita, tá tudo duro, tá tudo dolorido. Entendeu? O que é isso? É estresse. A amigdala tá ligadona, com medo, o tempo todo com medo da coisa acontecer, medo de acontecer o passado de novo, medo do futuro não dar certo. Entendeu? Fica ligadão, tá? E é assim que funciona, entendeu? Aí, irmãos, relaxa, fica tranquila, rompe com o passado, enterra ele, e também não preocupa com o futuro, está no controle de Deus, viva o presente, viva o hoje, agora é hora de dormir, agora é hora de dormir. Porque eu aprendi uma coisa que nunca mais eu esqueço. Falou para mim assim, Charles, a hora de dormir é a hora do seu cérebro descansar. Sabe se você dormir? Porque eu não conseguia dormir, eu tinha insônia, tomava remédio. Comecei a muito simples, vou ensinar você, ó. Quando você for dormir, pense em coisas boas. Pensa na palavra de Deus, versículo bíblico, entendeu? Pega a Bíblia para ler. É interessante, pega a Bíblia para ler que você dorme rapidinho, é sério. Porque a Bíblia, ela é, sabia que ela é uma reguladora mental? É verdade, ela é uma reguladora mental. Bíblia, oração, jejum, gente, é uma arma maravilhosa, mas feito corretamente. Entendeu? Não é orar, mas a mente está lá nos problemas lá. Ó. Não, não. É parar e colocar a mente na oração. Orar a mente, orar junto. Isso, nossa, isso é um remédio maravilhoso. Um calmante fantástico. Aí você termina orando, Senhor, obrigado, eu sei que o Senhor me ouviu. Se o Senhor me ouviu, o Senhor vai me responder. Eu sei que o Senhor vai me responder no jeito que eu quero, porque o Senhor é meu Pai, o Senhor tem melhor para mim do que eu tenho para mim. Eu vou ficar tranquilo, porque eu sei que se não acontecer como eu quero, o do Senhor é o melhor. Vou ficar em paz, tranquilão, sossegado. Entendeu? Então, vamos caminhando dentro desses princípios. Tá bom? E agora, se você quiser fazer alguma pergunta, pode abrir seu microfone, tá bom? E você pode perguntar. Pode fazer pergunta, um de cada vez. Põe a mãozinha aí eu falo para você, olha, tal pessoa, pode fazer a pergunta. Ok? Se alguém tiver uma pergunta para fazer, pode fazer. Não tem problema, não. Ok? Ninguém vai fazer pergunta nenhuma, vai falar nada. Será que eu expliquei tão bem assim? Alessandro, você quer perguntar alguma coisa? Que está dando sinal para mim aí, mas o microfone já está fechado. Seu microfone está fechado. Quem quiser perguntar, tem uma mãozinha aí, ó, só com a mãozinha, abrir a tela, pergunta. Pastor, para o senhor, boa noite a todos que estão no grupo. Eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre os sonhos. Os sonhos, que os velhos teriam sonhos, né, visões. Se eu puder falar um pouquinho. E como também discernir, né? Tipo assim, não, isso aí não está querendo me dizer nada. Não, isso aí tenho que lembrar alguma coisa. Olha, minha irmã, o primeiro princípio que eu vou falar, Eliane, para você é o seguinte, né? Tanto Daniel
quanto José, eles falavam a mesma coisa, né? Quem dá revelação sonha é Deus. O ser humano tem esse poder, né? O ser humano tem esse poder. Mas o sonho, ele pode, sim, ser influenciado pela ruminação. Está pensando tanto em algo que você vai sonhar com isso. Tá? O sonho pode ser influenciado por uma emoção, por um sentimento, uma descarga emocional no dia também. Sonhos, ele tem vários fatores fisiológicos que levam você a sonhar, estresse, um monte de coisa, tá bom? E sonho é sonho. Você sabe que você tem mais de 500 sonhos numa noite. É que você lembra só do que você acordou. Só do que acordou que você lembra. Entendeu? Entendeu? É tanto que lá do faraó foram sonhos repetitivos. Na verdade, também foi sonho repetitivo. Não foi só uma vez. Foi várias vezes. Então, sonho é relativo. É muito relativo. Aí quem dá revelação de sonho é Deus. Gente, é Deus. Esquece que esse negócio que, não, é Deus. E a Bíblia fala, conte o sonho como sonho. Conte como sonho. Se Deus falar, a pessoa nem sabe o que quer dizer, só contou o sonho. Entendeu? Tá bom, irmã? Mais alguma coisa, gente? Oi, professor, boa noite, a paz do Senhor a todos. Pode falar. Estão me ouvindo? Estou te ouvindo, perfeito. Então, eu estou passando um caso, uma situação com as minhas filhas. Eu tenho uma filha de 29 anos e a outra de 26 anos. Elas foram criadas na igreja, né? Eu apresentei o caminho, mostrei o caminho, e chegou uma fase delas quererem, né, cada uma procurar conhecer o mundo lá fora, qual nunca elas tiveram essa oportunidade. A minha filha mais nova, a de 26 anos, ela está fazendo psicologia. Só que ontem nós estávamos tendo uma conversa via WhatsApp e ela relatou para mim: eu não aguento mais a minha vida. Ela é casada, né? Resolveu sair de casa, não casou conforme eu queria, mas foi uma escolha dela, e chega uma fase na vida que a gente não pode mais optar pelas decisões dos filhos. E ela chegou a falar para mim: eu não aguento mais essa vida que eu estou levando, eu estou sobrecarregada e eu não tenho ajuda de ninguém. E eu fiz a seguinte pergunta para ela: qual o tipo de ajuda que você fala que não tem? Se você quer uma ajuda financeira, os pais estão lá sempre presentes, eu e meu esposo. Se quer um conselho, eu vou dar o meu conselho. Só que o meu conselho, para ela, não é válido. Ou seja, eu acho que ela está querendo que eu concorde com as decisões erradas dela. Porque hoje está bebendo, hoje quer fazer tudo. Até um dia nunca fez, eu nunca permiti. Aí ela citou: eu estou sobrecarregada e eu não aguento mais essa situação, não aguento mais, eu estou sofrendo muito. E eu falei para ela abertamente: se você precisar de um colo, de um abraço, de um carinho, eu estou aqui. Agora, se você precisa, se você quer ouvir da minha boca que eu aceite ou que eu estou de acordo com a sua decisão, eu posso falar para você que eu respeito, só que eu não aceito. Eu respeito as suas decisões. Só que eu falei para ela: existe a lei da semeadura. O que você planta, você vai ter que colher, minha filha. Então, você plantou algo para a sua vida que hoje você está colhendo. Então, essa amargura que você está sentindo é falta da presença, porque eu não posso deixar de falar da presença. A amargura que ela está sentindo é falta da presença. Só um minutinho. E o feijão, o vazio que ela está sentindo é falta da presença. A angústia que ela está sentindo é a falta de Deus, porque tudo que eu vou falar, ela fala assim: tudo da Senhora é Deus, tudo da Senhora é religião. Mas se
tudo está incluso a Deus. Ou seja, ela quer que eu chegue para ela e fale assim, não, mas você está certa, mas você está coberta de razão. É isso que ela quer ouvir. Ela falou, estou cansada de ser sozinha, eu não tenho amigos, eu não tenho com quem contar. Está uma situação muito difícil, porque eu tento ajudar e eu sou criticada. Ou seja, todas as vezes que eu ofereço a minha ajuda, ela me condena por algo, como se tudo que ela está passando fosse a minha culpa, fosse a culpa do meu esposo, pelas decisões erradas dela. Tá, minha irmã. Posso responder? Pode. Tá bom. Quero que você entenda uma coisa, tá bom? Quero que você entenda uma coisa muito importante, tá? Não esqueça que está falando com um neuroterapeuta cristão. Então, eu vou olhar para o lado espiritual e vou olhar para o lado do ser humano. Vou olhar para essas duas coisas. Eu não vou olhar tudo espiritual, porque não é tudo espiritual. Não é tudo Deus. Não funciona assim. Quando Deus expulsou Adão do paraíso, Adão foi trabalhar. Quando Caim foi matar Abel, Deus falou, domina sobre os desejos do seu coração. Domina sobre ele. Então, a gente tem que entender que é nossas responsabilidades, minha irmã. Na verdade, minha irmã, vocês vão entender isso mais para frente, porque eu vou abordar isso que a irmã abordou hoje. Na verdade, a sua filha, ela está querendo de vocês o que vocês não deram na adolescência dela. Esse buraquinho continua lá. Só que ela não sabe disso. Ela não entende, ela não compreende isso. E quero que você entenda, irmão. Não quer dizer que você errou, não. Não é isso que eu estou falando. Porque a gente não aprendeu a criar filho. Ninguém ensinou para nós. Isso é um fato. Ninguém ensinou para a gente criar filho. Tá? Então, ela está querendo alguma ferida lá dentro. Alguma coisa lá dentro que ficou faltando. Entendeu? Alguma coisinha lá, minha irmã. Mas não é culpa sua. Na verdade, tudo isso que ela fala para você é rótulo, é uma febre. E a febre não é a causa. A febre é consequência de uma inflamação, de uma infecção interna. Entendeu? Como ela não entende o que está acontecendo com ela, ela grita de outra forma. Tá? E quando ela diz para a irmã que ela não aguenta mais, é porque é uma questão que ela não aguenta, é ela, mas é a dor dentro dela. Entendeu? É a dor dentro dela. Seria muito legal se a gente conseguisse que ela conversasse comigo ou com outro terapeuta, seria muito bacana. Entendeu? E vou falar uma coisa para a irmã. Por causa dos nossos erros, eu vou falar que eu vivi isso, minha irmã. Eu vivi isso. Eu tive um filho que foi para as drogas. Eu vivi. Quando eu falo da minha, eu não falo da vida de ninguém, eu falo da minha vida. Muita coisa que eu conto e cito o nome de outras pessoas, eu estou falando da minha vida. Só põe outros nomes. Mas a maioria da minha vida, eu não gosto de fazer isso. É da minha vida. Entendeu? Mas quando eu entendi qual era o grito do meu filho, isso mudou totalmente. Quando eu entendi qual era o grito dele. Quando eu entendi o que ele estava dizendo para mim, por usar droga, para ir beber, eu entendi o que ele estava querendo me dizer. Quando eu entendi, minha irmã, ele virou um grande amigo meu. Compreendi o que era. Saiba, irmã, que tudo isso que a irmã está vendo não é a realidade, irmã. Tem uma menina lá dentro da sua filha gritando por socorro. E ela não entende isso. Ela não entende. Ela não compreende o que está acontecendo. Entendeu? Ela não compreende. Entendeu? A irmã tem que pedir para Deus te dar graça para você compreender, entender. Olha que legal, minha irmã. Olha que bacana. Quantas vezes vocês estão aqui, ó, todos estão aqui, vocês já oraram e Deus não respondeu nada. Sabe por quê? Porque ele sabia que vocês só precisavam ser ouvidos. Sabe de resposta? Chama-se escutativa. E muitas vezes a pessoa, ela não quer ser respondida, ela quer só ser ouvida. Só ser ouvida. Entendeu? E existe outra coisa diferente também. Quando eu falo assim, ó, eu não concordo, eu estou dizendo que a minha opinião, ela é mais importante. Eu tenho que falar assim, ó,
Eu não penso dessa forma. Eu não vejo como você vê. Minha opinião é outra. Mas respeito a sua. Respeito a sua escolha. Entendeu? Respeito a sua escolha. Mas você vê que quando Deus ele encontra com Adão, foi que Adão come do fruto, ele falou, quem te ensinou? Quem te mostrou que estava nu? E Deus não questionou ele. Eu falei que você não fazia. Não, quem falou? Quem foi fazer você comer da fruta que eu falei que não era para comer? Deus conversou com ele. Deus dialogou com ele. A gente tem que aprender isso. Muitas vezes a pessoa quer ser ouvida, não quer ouvir, não quer falar nada. E outra coisa, tá? Aprenda uma coisa. Quando a pessoa está no estado de estresse, ela não te ouve. Esquece, ela não ouve. E outra coisa, além dela não ouvir, ela vai agir por impulso, no automático. Entendeu? Aí você falar para ela assim, ó, não bebe, vai beber. Esquece, ela vai. Ela vai. Você falar, não vai usar droga, vai usar. Pode esquecer que vai. Pode esquecer que vai. Entendam vocês todos que estão aqui, que a bebida, eu vou falar para vocês, ó, a bebida, qualquer vício, é simplesmente um calmante, uma dor interna. Bom, eu falei para esses dias para uma pessoa, né? Você tira o celular, vai buscar outra coisa, vai buscar outro calmante. O problema pode buscar um calmante pior ainda. Pior ainda. Porque é um calmante para dor. Entendeu? Aí a pessoa pega lá o Face lá, fica passando Instagram lá, ele é um calmante para ela, é um anestésico para a dor que ela sente. Gente, uma coisa na minha vida que eu sempre peço para o Senhor é me ajudar a olhar para as pessoas como Ele olha, sabe? Porque o ser humano está machucado por dentro, eu estou ferido por dentro, você está ferido por dentro. Você tem dores aí que ninguém sabe. Então, quando alguém está para conversar com você, entenda isso. Ela também tem dores que você não sabe, você não conhece, você não tem noção da dor dentro dela. Devemos amar. Quantas vezes você vai diante do Senhor, não é nem para ter falado muito nisso aqui, mas vamos lá. Você vai para diante do Senhor e você chora, e você sabe que Ele está ali com você, você sabe que Ele está presente, você chora. Muitas vezes você precisa só disso, só chorar. Chore. Chorar é uma terapia maravilhosa. E foi destruída pelos nossos pais, dizendo, não chora, você já é adulto, pode chorar. É menino, olha a sua idade para estar chorando. Não, tem que chorar sim, chore. Mas aprenda algo. Chore nos pés daquele que te entende. Chama Jesus Cristo. Ele conhece a sua dor. Ele sabe. Chora para ele. Chora no pé. Chora mesmo. Fala tudo que tiver que falar. Fala. Chora. Porque na hora que a pessoa vier conversar com você, seu filho, sua filha, você vai parar e você vai fazer uma coisa escutativa. Entendeu? Entenda uma coisa. Você não é a salvadora da sua casa. Você não salvou nem você. Você precisou de um salvador. Eu não pude me salvar. Eu precisei de um salvador. Eles precisam de um salvador. Aí o Senhor diz para mim, para você assim, ó, seja sal dessa terra, seja a luz desse mundo. Aí, o apóstolo João, na sua primeira carta, ele vem e diz, aquele que é amor, conhece a Deus, porque Deus é amor. E aquele que anda em Deus não anda nas trevas, porque a sua luz ilumina todo mundo. Que busca é essa? Amor. O amor ágape, incondicional. Você falhou, você erra, mas eu te amo. Não tem problema, eu te amo do mesmo jeito. Eu te compreendo, eu entendo a sua dor, porque eu também tenho dor. Também tenho dores aqui escondidas aqui dentro. Dores que só eu e o Senhor, só Ele sabe. Permanecendo que eu pude te ajudar, irmã, tá bom? Mas eu aconselharia a uma terapia, tá bom? Aconselharia mesmo, porque é preocupante. Bom, alguém mais quer fazer outra pergunta? Pode fazer. Vamos lá.
Pode abrir o microfone aí, abra a tela, pergunte. Se ninguém perguntar, eu vou falar mais 10 minutinhos sobre o que a Alessandra colocou. Tá bom? 10 minutinhos sobre isso. Então, vamos lá, ó. Presta atenção. Você não foi criada para criar filhos. Escuta bem, isso é o marido. Esquece. Tá bom? Não se culpe dos seus erros. Não se culpe das suas falhas. Parar com a ruminação no relacionamento com seus filhos já vai ser uma maravilha. Maravilha. Efésios, capítulo 5, versículo 1, diz assim: sejam imitadores de Deus como filhos amados. No original, diz assim, ó: como vocês têm convicção que são amados por Deus, imitem Ele na forma de amar. É assim que está no original. Imitem Ele na forma de amar. Quando Satanás chegou diante do Senhor para acusar Jó, o Senhor antecipou e falou: vixe, meu servo Jó, como é justo e reto. Mas como Jó é justo e reto, se lá em Jó 42 ele fala que se arrepende. Como você for lá em Romanos, capítulo 3, versículo 15, a Bíblia diz que nunca nessa terra pisou um justo, sequer se não seja Jesus Cristo. Não é. É porque Deus olhava para Jó com amor de pai. Deus olhava para nossos filhos com amor de pai e de mãe, mesmo que errem e falhem, confiando no nosso ensinamento, naquilo que nós mostramos com a nossa vida. Tá bom? Seus filhos vão imitar o que vocês estão ensinando com a vida. Se vocês podem estar indo em culto, podem estar orando, jejuando, mas se a vida de vocês dentro de casa, no relacionamento com eles, com o marido, com o próximo, com a esposa, não for um relacionamento que condiz com a sua fé, eles vão aprender aquilo que não condiz com a sua fé. Ah, então o erro é meu? Não, ninguém te ensinou isso. Ninguém te ensinou sobre ruminação. Ninguém te ensinou que você não deve viver no passado e também não deve tentar controlar o futuro. Ninguém te ensinou. Ninguém te ensinou. Ninguém me ensinou que se eu chegasse para o meu filho e repreendesse ele, pusesse ele de castigo, a mente dele ia entender diferente, ele ia fazer pior do que ele fez. Por causa de ser adolescente, por causa da facilidade dele. Ninguém tinha me ensinado que eu tinha que ser amigo do meu filho mais velho na adolescência e não pai. Porque pai eu seria um concorrente dele, direto, porque ele está virando homem. Ninguém me ensinou isso. Mas, glória a Deus, eu aprendi, agora estou vivendo isso com meu filho de 16 anos, hoje eu vivo isso com ele. Eu sou amigo dele. Anda na mesa, conversar, ele gosta de conversar comigo, ele senta na mesa, conversa comigo, porque eu sou amigo dele. Eu não imponho como ele tem que viver, eu ensino e mostro para ele as minhas falhas, as minhas imperfeições. Eu falo para ele, não sei. Está certo isso aqui? Não sei. Posso estudar, pesquisar, mas não sei. Pai, mas é assim, assim. Você está certo porque eu sei que você estudou e você sabe mais que eu. Não tem problema em dizer para meus filhos que eles sabem mais que eu, não, de maneira nenhuma. Nenhuma. Sou ser humano, não tem que saber tudo. Eu não sou perfeito, não sou, não. De maneira nenhuma. Não sou. Hoje tem o advento da internet, meu filho sabe muito mais que eu. Muito mais. Oh, muito mais. Eu tenho que ser realista. Agora, em sentido de vida, aí eu sei mais que eu tenho experiência. Mas eu não posso impor minha experiência para ele. Porque senão ele não vai ter experiência de vida dele. Ele não vai crescer na vida. Ele não vai crescer. Aí quando eu fico intervindo, quando eu fico colocando a minha mão, eu tenho pedido de crescer. Aí quando eu vier as crises lá na frente, ele não vai saber lidar com as crises. Aí vai vir um turbilhão dentro dele de sentimentos, emoções, hormônios dentro dele. Ele vai ficar louco, vai ficar doido, não vai entender o que você dentro dele. Ele não vai entender.
Então, eu tenho que ter esse discernimento, eu tenho que entender essa realidade. Eu tenho que entender isso. Eu falo para muitos pacientes meus, e falo mesmo, homem ou mulher, eu falo. Eu falo, deixa eu falar uma coisa para você. Quem que trouxe você até aqui hoje, na situação que você me apresentou? Foi Deus? Ele, não. Foi sua mãe? Não. Seu pai? Não. Foi quem? Eu. Então, eu tenho que mudar o seu jeito de fazer. Se o jeito de fazer não deu certo até hoje, não dando certo. E levando você para o sofrimento. Então, tem que mudar o seu jeito de fazer. Esse é o papel do terapeuta. O terapeuta ele entra nisso aqui. Eu vou te mostrar o que você deve fazer e vou te ajudar a você mudar seu hábito, mudar sua forma de pensar. A terapia faz. A primeira pergunta que eu faço para a pessoa quando ela vem, eu pergunto para ela, tá, se você deixasse disso na sua vida, você abandonaria sua forma de pensar e de fazer as coisas? Ah, não. Ah, então você vai embora porque você não quer mudança. Não. Se eu deixasse aqui, ó, se eu bebesse, não fizesse nada, não sofresse como eu sofro depois que o efeito da vida passa, eu deixaria de beber do mesmo jeito. Então, quer mudança. Então, quer transformação. O primeiro passo é nosso, gente. Reconhecer que errou, nós somos seres humanos, não tem ninguém perfeito aqui, não. Somos cheios de falha, erramos muito. E vou te explicar algo mais. Você errou muito porque você repetiu padrões dos seus pais. Vocês não têm ideia. Em carga genética, DNA, emoção, sentimentos, vocês herdaram tudo uma carga, tudo. Você não tem ideia. Se um dia vocês puderem estudar sobre terapias familiar sistemática, estude sobre isso. Se vocês quiserem uma aula sobre isso aí, põe no grupo lá que eu dou uma aula bônus para vocês. Terapia sistemática. Vocês vão entender o quanto seu pai, seu avô influenciou sua vida. O quanto influenciou. O quanto fez de você quem você é hoje. Você repete. Nossa próxima aula, na segunda-feira, vai ser sobre pais punitivos. Vou falar sobre isso, sobre nós estarmos repetindo padrões de nossos pais. Que fez quem nós somos. Se o padrão dos pais fez quem nós somos, então estamos todos aqui feridos, precisamos ser cuidados, precisamos reconhecer a nossa fragilidade, a nossa mudança. Por que não vamos repetir na vida dos nossos filhos isso? Por quê? Vamos mudar, temos oportunidade de crescer, de avançar como ser humano, como cristão, relacionamento com Deus, relacionamento com o próximo. Entendeu como é que funciona? Eu tenho um livro meu, que ele fala sobre o amor, os 4 tipos de amor. E eu faço uma metáfora da cruz, a cruz em pé e a trava nela. A cruz em pé é o amor ágape de Deus. É o amor ágape de Deus. A cruz atravessada são os 4 amores que são sustentados pelo ágape de Deus. Como assim? Vou te explicar. Ame as pessoas como Deus te ama. Quando você amar as pessoas como Deus te ama, como Jesus te ama, o Espírito Santo te ama, o que vai acontecer? O amor ágape vai estar sustentando o seu relacionamento com as pessoas. Você vai ser instrumento de cura na vida da sua família, na vida das pessoas. Entenda isso. Você vai ser instrumento de cura, de transformação na vida das pessoas. Mas primeiro, comece trabalhando com você, amando você mesmo. Porque Jesus manda você amar os outros como você ama você. Se você não amar você, perdoando, entendendo que você precisa de mudança, entendendo aquilo que tem que ser consertado e permitindo que isso aconteça, você não vai poder amar os outros como você mesmo. Entendeu? Uma pessoa que vive se autoferindo vai ferir os outros. Entenda essa grande verdade, essa grande realidade. Novamente, você não é perfeito. E Deus também não te cobra a perfeição. Entenda isso. A palavra santificação não significa ser perfeita. Significa ser separado para o uso exclusivo de Deus no original. Não fala de perfeição. E perfeito
Só há um, Ele. Só Ele é perfeito. Só Deus é perfeito. Mas nenhum de nós conseguimos isso. Nenhum de nós. Escutei uma frase um dia maravilhosa. Falou assim que nós não fomos criados para ser bons. Nós fomos criados para ser justos. Não bom. Porque bom, nem Jesus atribuiu para ele. Ele chamou ele de bom e falou que bom só há um, Deus. Nós somos chamados para ser justos. A palavra justo é a mesma coisa da roupa, mas a roupa ficou justinha em mim. A roupa ficou certinha, ó. O paletó ficou uma belezinha em mim, gravado, tudo justinho. Justo é isso. Você foi criado para ser justo, para o amor de Deus caber certinho em você. Por isso foi criada a imagem e semelhança de Deus. Desfruta desse amor dele. Deixa o amor dele te curar. Deixa o amor dele te sarar. Deixa o amor dele te perdoar, te auto-perdoar. Gerar auto-perdão para você mesmo. Eu acredito que você se acusa muito, se aponta muito. O maior pensamento de ruminação na sua vida é de auto-acusação contra você. É de pensamentos que mostram a sua falha e seus defeitos. Sabe para quê? Para você chegar à conclusão. Sou um dos maiores pecadores. Necessito da graça. Necessito do amor. Necessito de transbordar o amor dele. Dessa forma, eu vou amar o sentimento de cura para as pessoas. Nessa aula que eu estava orando, Senhor, cura as pessoas com quem eu vou conversar. Trabalhe na vida delas. Se o Senhor não fizer isso, eu não posso fazer nada. Posso ajudar. Não posso ajudar. Cada um de vocês, Luciana Lima, Natal Casagranda, Lígia, Alessandra, Eliane, Lucinéia, Niara, Leila, Charles, cada um de vocês, entendam, são imperfeitos, mas são amados. Incondicional. São amados. Simplesmente desfrutem desse amor e se permitam ser curadas por ele. Se permitam ser trabalhadas por eles. Aí vocês vão começar a olhar para dentro dos outros e falar, olha, eles também têm dores como eu tenho. Eles sofrem como eu sofro. Também eles precisam desse amor. Precisam ser amados. Aí o Senhor vai e fala para você, vai e faz a mesma coisa. Como eu te amo, ame eles. Como eu te respeito suas decisões, respeite eles. Como eu te compreendo, compreenda eles. Como eu não vim para te julgar, mas para te salvar, não julgue eles. Ele não veio para nos julgar, ele veio para salvar, ele deixou muito claro. Meu Pai me deu poder para julgar, mas eu ninguém julga. Por que você não julga? Porque eu vim buscar e salvar os perdidos. Eles precisam ser salvos. Não precisamos deixar eles mais perdidos ainda. Eles estão pegando perdido. Sua filha, irmã Alessandra, quando ela vier até você, entenda, ela está perdida. Ela precisa ser encontrada. Ela não sabe nem quem ela é. Não tem nem noção de quem ela é. Se alguém de vocês está vivendo uma situação dessa, entenda isso. Seus filhos estão perdidos, seu marido está perdido. Está perdido. E qual que é a luz que ilumina, que aponta para Cristo? O amor ágape. Amém? Deus abençoe vocês. Muito obrigado por esse momento com vocês aqui. E amanhã já vai estar disponível no YouTube para vocês assistirem. Tá joia? De coração. Deus abençoe cada um de vocês. Sou grato por ter me ouvido antes. Mais de 1h e pouco tem me ouvido. Tá joia? Fico muito feliz. Deus abençoe grandemente. Né? E se quiserem algum outro tema e uma aula extra aí, que seja só para vocês, eu faço com maior alegria. Tá bom? Paz, gente. Deus abençoe. Tchau. Amém, pastor. Deus abençoe. Amém. Deus abençoe vocês também.